Mais um de bem com você começando e é com muita alegria que eu venho trazer informações para que você tenha mais saúde, melhore a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Alzheimer, uma doença que afeta a vida de milhares de brasileiros. No Alzheimer, as funções cerebrais, como a memória, a linguagem, o comportamento, a capacidade de fazer cálculos, tudo isso fica comprometido de uma forma muito lenta e gradual, fazendo com que o paciente necessite da ajuda de outras pessoas nas atividades diárias. E isso é bem diferente da perda de memória que vai acontecendo conosco ao longo dos anos. E quem vai explicar direitinho para a gente o que é o Alzheimer, como ele se manifesta, é o médico neurologista Rodrigo Schultz, que também é professor da Universidade de Santo Amaro. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, muito prazer, tudo bem, obrigado. Doutor, antes da entrevista começar, eu quero, já começamos, mas eu quero fazer uma pergunta antes de chegar no tema do Alzheimer especificamente. Toda vez na minha experiência que eu vou fazer uma reportagem sobre Alzheimer, as pessoas me perguntam assim: mas o Alzheimer é aquele que esquece ou é aquele que treme? Por que as pessoas confundem tanto com Parkinson? Pois é, essa é uma boa pergunta, sabe que eu também faço, eu também me questiono. No Parkinson é um transtorno motor, um distúrbio motor, então você nota a pessoa tremendo, lenta, com dificuldade para fazer as atividades. Nós lembramos de alguns personagens, do Papa João Paulo II, do ator Michael J. Fox, do ator Paulo José, pessoas que fazem parte da nossa vida. Enquanto que no Alzheimer é mais comum pensarmos nas questões cognitivas. Agora, como são doenças degenerativas progressivas associadas à idade, eu acho que é natural haver essa confusão por isso mesmo. Eu creio que por conta disso, por serem comuns, Alzheimer é a mais prevalente, a mais comum, e em segundo lugar a doença de Parkinson. Doutor Rio, eu gostaria de saber, o que hoje a gente conhece como Alzheimer é o que antigamente as pessoas chamavam de esclerose, né? E até aproveitando, que foi como eu disse no inicinho do programa, o Alzheimer tem uma característica diferente desse envelhecimento natural pelo qual todos nós passamos, né? Queria que o senhor falasse se é o que as pessoas entendiam antigamente dessa forma e como que é essa diferença do Alzheimer para a perda de memória do nosso envelhecimento. Excelente, sim, a resposta é que sim. O que se dizia ser esclerose, muito provavelmente, na verdade, provavelmente, não muito, seria doença de Alzheimer. Porque o termo esclerose sempre foi usado para descrever uma pessoa que tem um esquecimento, um comprometimento, uma desorientação, com uma interferência, uma perturbação do seu dia a dia. Então, é um grupo imenso, um guarda-chuva, esclerose, vamos dizer assim, no passado, entrando Alzheimer, entrando demência vascular, entrando as outras que são pouco ditas, mas precisariam, a demência frontotemporal, a demência com corpúsculo de Lewy. Eu sei que a demência frontotemporal porque é a segunda mais comum em indivíduos abaixo de 60 a 65 anos. Dá para o senhor Alzheimer em primeiro explicar lugar. rapidamente o que é, só para a gente contextualizar? Isso é uma doença degenerativa, também progressiva, que acomete geralmente indivíduos mais jovens, abaixo de 65 anos, também indivíduos mais velhos, mas a segunda, como eu disse, mais comum, indivíduos mais jovens, e que se caracteriza por comprometimento das regiões mais anteriores do cérebro. Então, de uma forma geral, é mais comportamento, mais até do que cognição. A memória, como nós falamos, pode até estar normal no início, como memória normal, cognição normal e demência, é possível? É possível, quer dizer, sair um pouco desta cabeça nossa de pensarmos que toda a demência é Alzheimer.
Então, há indivíduos que envelhecem e que têm distúrbios de comportamento. Agitação, agressividade, desinibição, que ter falado que não deve se comportar de uma maneira que não deve. Então, tudo no passado é demência vascular, que é aquela que ocorre em função de AVCs, no passado chamados de, quer dizer, derrames. Então, tudo como esclerose, que é algo que lembra artéria, envelhecimento das artérias, aterosclerose, não é um termo bom, que caiu há uns 15, 20 anos. E em relação ao envelhecimento normal, no envelhecimento normal, as pessoas, é difícil falar isso, eu não gosto, sabe que é difícil de sair, quer dizer, pode haver algum esquecimento. Isso é muito... para as pessoas, população, eu não gosto de dizer isso, que pode acontecer de esquecer. O que acontece é que se há uma mudança, eu começo a esquecer mais do que se esquecia, ou passa a esquecer coisa que não acontecia, está acontecendo alguma coisa. Não entender, eu acho, que seja natural da idade. Na idade, com a idade, o que acontece? A atenção dividida, fazer duas tarefas ao mesmo tempo, torna-se mais difícil. O processamento é um pouco mais lento. E muitos desenvolvem, o que nós desenvolvemos, os jovens também, que as pessoas que não têm, estão com 60 ou 65 anos, que é se atrapalhar com o que chama memória de trabalho. Quer dizer, você vai fazer alguma coisa, chega no lugar e se esquece do que fez, do que iria fazer, melhor dizendo, do que iria pegar, mas pensa, faz o caminho inverso, consegue se recordar. Então, cuidado. Eu não gosto, como eu disse, de dizer que com o envelhecimento se entende e é aceitável se esquecer. Eu tomaria muito cuidado com isso. Exatamente, até porque é isso que o senhor disse. A gente hoje é um volume tão grande de informação que, independentemente da idade, as pessoas estão mais esquecidas, né? Muito. Pois isso. A demanda realmente é muito elevada para todas as faixas etárias. E registrar tudo isso é difícil para todos. Então, acho que cuidado. Mudar exige atenção. A pessoa mudou, investigar, pensar, alguma coisa está acontecendo. Uhum. Que essa mudança não vai ser só na questão da memória, a princípio, né? Pode ter alguma outra questão comportamental associada? Sim, seguramente. Por exemplo, que é comum depressão na terceira idade. Depressão na terceira idade não se caracteriza por choro, tristeza, ideia de desvalia, dificuldade de sair da cama, a vida não faz sentido, não dessa forma, isso, mas em jovens. O idoso, como manifestação, ele pode ter esquecimento, ele pode ter distúrbios do sono, e não fica tão assim evidente. Uhum. Pensar nisso, pensar. Doutor, e como que o Alzheimer se instala no paciente, né? Como que ele começa ali dentro do cérebro a agir? Essa pergunta, veja, pode remeter ao que nós chamamos de fisiopatologia, né? Qual é a causa? Uhum. Talvez este como que você esteja questionando seja qual é a causa, mas e também o que vai acontecendo lá no meio, vamos dizer assim. É isso que eu quero saber. O que vai acontecendo dentro da cabeça da pessoa, né? Quando a doença começa a se manifestar. Exato. Existem, acho que é importante que você saiba, duas proteínas e há uma alteração na forma como essas proteínas elas ficam, se depositam, o que acontece. Uma é a beta-amiloide, que acaba formando umas placas, as chamadas placas senis, entre as células, entre os neurônios, entre uma e outra. E a outra proteína, a proteína tal, ela está dentro do neurônio, dentro da célula. E vai se ligando a ela o que nós chamamos radicais, fosfato, o fosfato, ele vai, enfim, se grudando, ligando, como ferrugem mesmo, quer dizer, vai corroendo essas proteínas e a célula vai desmoronando.
e formam o que se chama os emaranhados neurofibrilares. Então, tem uma alteração fora da célula e outra dentro da célula. Agora, o que faz com que isto aconteça depende de fatores ambientais, e poluição até entrou agora, nesses fatores todos, poluição do ar. Existem fatores genéticos, agora múltiplos genes, mais de uma centena de genes, alguns protegendo, outros facilitando. Uhum. E mesmo assim, o que faz com que de fato isso aconteça ainda não se sabe. Sim. Não se sabe. Difícil. Um pouco difícil isso ainda. Precisa de mais estudo. Imagino. O senhor falou aí da questão dos fatores ambientais, genéticos, é uma doença multifatorial, então. Então, podemos ou não dizer que o Alzheimer é uma doença genética? Podemos dizer que ela é genética, correto. Uhum. Mas não dizer que ela é hereditária. Ah, sim. Isso não. É diferente. É diferente. Então, exemplo já instalado, presente na cabeça das pessoas, câncer de mama. Existem algumas pessoas, se você tem uma mutação específica, isso é com os outros tumores também, com outras neoplasias. Uhum. Você vai ter o câncer de mama, se você tiver aquilo. A questão é de quando você terá. Então, isto é hereditariedade. Você herda um gene que faz com que você tenha aquela doença. Uhum. Esse é o exemplo, existem números na medicina, acho que as pessoas irão se recordar. Agora, há também genes que não se expressam desta maneira, não fazendo com que seguramente tenha, mas que facilitem que surja. Por exemplo, tem gente que fuma muito a vida inteira e não tem câncer de pulmão. Uhum. Tá? Tem aqueles que fumam pouco e já tem aqueles que nem fumam e tem câncer de pulmão. Então você até fala de fumante passivo, porque quais são os fatores relacionados. Então vai Uhum. depender muito da atuação desse gene, né? Muito. Ou desses, né? Porque, como eu disse, tem até aqueles que protegem. A gente sempre acha que gene é vilão por causar esta ou aquela doença. Mas no Alzheimer, a depender do que você tenha, pode te proteger até. Entendi. Só que ninguém quer saber se você está protegido ou não, né? A pessoa quer saber se tem risco ou não, né? É interessante isso. Exatamente, é. Aliás, acho que as pessoas não querem saber se estão protegidas porque elas nem têm consciência disso, né? Exato, exato. Doutor, chegamos ao fim dessa nossa primeira parte. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho, de bem com você, tá de volta e hoje a gente está conversando sobre Alzheimer.